Alguns livros e manuscritos têm seu valor histórico tão evidente que custaram verdadeiras fortunas. Por que será que eles foram tão valorizados? Quem os comprou? O que faz de cada um deles tão raros e preciosos? Vamos juntos dar uma olhada nos 10 livros e manuscritos mais caros e raros do mundo. Olá, eu sou a restauradora Cristina Sanches. Sejam bem-vindos ao Ateliê de Restauro, o meu programa no Arte de Fato, o nosso canal sobre arte e cultura no YouTube. Neste nosso projeto, procuramos divulgar os meios e a importância de se preservar a arte e a cultura. E vocês sabem que isso não é fácil, ainda mais se a divulgação dos vídeos fica prejudicada pelos algoritmos das redes sociais. Por favor, nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Isso dará uma grande força para o nosso trabalho. O apoio de vocês é indispensável para continuarmos com este projeto. Muito obrigada mesmo, meus amigos! Para nós que amamos os livros, todos eles têm grande valor. Os livros são testemunhos do ímpeto humano em perpetuar e transmitir o conhecimento. Cada livro é uma prova de nossa capacidade em amar a inteligência e ser compassivo com o próximo e as gerações futuras. E conforme a escala de valor que usarmos, haverão aqueles que se destacam, seja pela sua raridade, seja por sua importância histórica, ou seja, pelas grandes fortunas que foram pagas para comprá-los. Hoje vamos dar uma olhada nos livros e manuscritos mais caros do mundo. Essas obras foram vendidas por valores de resgates de reis e encantam por sua preciosidade histórica e artística. Este livro de orações é um livro manuscrito e ilustrado com iluminuras, compilado entre 1500 e 1520 por vários artistas na região que hoje chamamos de Norte da Bélgica. Possui 254 folhos, com tamanho de páginas de 228 a 160 milímetros, quase um livro de bolso. Desde a sua venda em 1999, detém o preço recorde mundial no leilão de um manuscrito com iluminuras. Em 2014, foi comprado pelo empresário australiano Kerry Stokes por nada menos que 13 milhões e 600 mil dólares e está em exibição na Biblioteca Nacional da Áustria. Editado pelos primeiros membros do movimento puritano, em 1640. O livro traz os versos de salmos presentes na Bíblia, traduzidos para o inglês de uma maneira próxima do original em hebraico. Feito com uma prensa da época, foram impressas 1.700 cópias, mas sobraram apenas 11 exemplares. Acredita-se que esta obra seja o primeiro livro impresso em inglês no continente americano, quando os Estados Unidos ainda era uma colônia britânica. Em novembro de 2013, uma das 11 cópias sobreviventes conhecidas da primeira edição foi vendida em um leilão por 14 milhões e 200 mil dólares, tornando-se o recorde de valor pago por um livro impresso. O Evangelho de São Cuthbert, também conhecido como o Evangelho de São João de São Cuthbert, é um livro de bolso do início do século VIII, escrito em latim. Sua encadernação de couro, finamente decorada, é a primeira encadernação ocidental conhecida que sobreviveu. E tanto os 94 folhos de pergaminhos quanto a encadernação estão em excelentes condições
para um livro desta época. Com um tamanho de páginas de aproximadamente 14 por 9 centímetros, este é um dos menores manuscritos anglo-saxões sobreviventes. O texto, essencialmente não decorado, é o Evangelho de São João em latim. O livro leva o nome de São Cuthbert, em cujo túmulo foi colocado, provavelmente alguns anos após sua morte, no ano de 687. Pensa-se que após a dissolução dos mosteiros na Inglaterra por Henrique VIII, entre 1536 e 1541, o livro passou para colecionadores. Por fim, foi dado à escola jesuíta de Lancashire. Em 14 de julho de 2011, a Biblioteca Britânica lançou uma campanha de arrecadação de fundos para comprar o livro. E em 17 de abril de 2012, ele foi adquirido por 14 milhões e 340 mil dólares. O novo livro de Tang, geralmente traduzido como Nova História de Tang, é um relato da história oficial que cobre a dinastia Tang, que governou a China entre os anos de 618 e 907, com uma interrupção importante para entendermos esse livro entre os anos de 690 e 705. Era costume que uma dinastia compilasse a história da dinastia anterior de modo a legitimar a nova ordem política. Quando a nova dinastia Song assumiu o poder político em 907, a história da dinastia Tang já havia sido compilada pelos reinos que tentaram assumir o poder durante aquele hiato de que falamos. Assim, o novo imperador ordenou uma nova compilação, alegando que a antiga não tinha clareza e organização suficiente. Com esta justificativa para o novo trabalho, só restou aos historiadores responsáveis produzir uma obra como nunca tinha sido feita antes, muito mais completa, com 10 volumes e 225 capítulos, e que levou 17 anos para ser escrita. Em julho de 2018, um exemplar dessa magnífica obra foi comprado pelo valor de 17 milhões e 60 mil dólares. O Missal Sherborne é um manuscrito inglês ilustrado com iluminuras do século XV, um dos melhores exemplos ingleses de pintura gótica, com 347 folhas de pergaminho, medindo aproximadamente 53 por 38 centímetros e pesando uns 20 quilos. Já foi descrito como, sem dúvida, o livro de serviço mais espetacular de execução inglesa que chegou até nós desde o final da Idade Média. As decorações das margens das páginas contêm numerosos desenhos de alta qualidade de pássaros britânicos. Em julho de 2001, ele foi adquirido pela Biblioteca Britânica por 21 milhões e 210 mil dólares. Chamada de Magna Carta Libertatum, o que em latim medieval significa Grande Carta das Liberdades. É uma carta real de direitos acordados pelo rei João da Inglaterra, aquele mesmo rei que aparece nas histórias de Robin Hood como seu apelido de João Sem Terra. A carta foi escrita em 15 de junho de 1215 e transcrita em folhas de pergaminho usando canetas de pena. Seu propósito era fazer a paz entre esse rei que ninguém gostava e um grupo de barões rebeldes. A carta prometia a proteção dos direitos da igreja, proteção para os barões contra prisões ilegais, acesso à justiça rápida e limitações de pagamentos de tributos. Séculos depois, criou-se uma lenda sobre a carta como se ela fosse um tipo de constituição
que protegeria as liberdades dos cidadãos ingleses. O mito político da Carta Magna e sua proteção às antigas liberdades pessoais persistiu e influenciou os primeiros colonos americanos nas 13 colônias e a formação da Constituição dos Estados Unidos. Uma de suas transcrições foi vendida em dezembro de 2007 por 21.320.000 dólares. Há outras 29 compilações dos trabalhos científicos de Leonardo da Vinci, mas um dos fatores que tornou esse especialmente famoso foi ser comprado pelo fundador da Microsoft, o bilionário Bill Gates, em novembro de 1994, por 30.802.500 dólares. O Codex Leicester tem 72 páginas no formato aproximado de 22 por 29 centímetros e mostra estudos de astronomia, meteorologia, hidráulica, cosmologia, geologia, paleontologia, entre outros estudos científicos e técnicos. Algumas das escrituras apresentam textos autobiográficos e histórias de viagens apoiadas por excelentes ilustrações e esboços. Esta carta de apenas 124 ideogramas, escrita no verso de uma folha, usada no processo de impressão de uma xilogravura, foi vendida em setembro de 2017 por 35 milhões de dólares para um bilionário da indústria de cinema chinês. Acredita-se que esta carta seja a única obra sobrevivente do grande pensador chinês Zheng Gong, que viveu sobre o governo daquela dinastia Song que falamos antes e foi escrita em 27 de setembro do ano 1080. O Livro de Mórmon é um dos 4 livros usados como escritura pela denominação protestante Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A cópia impressa do manuscrito original teria sido comprada em 1830 pela alegada quantia de 35 milhões de dólares, segundo a organização dessa denominação cristã. 2 cartas do pintor e calígrafo Zhao Mengfu foram vendidas por 38.200.000 dólares, mais comissões, em 19 de novembro de 2019. Zhao Mengfu viveu entre 1271 e 1368 durante a dinastia Yuan. Em uma das cartas, relatou seu conflito de sentimentos quando foi convidado para servir ao novo conde imperial. E na outra carta, descrevia o cuidado e a simpatia que ele dispensava a seus amigos nas dificuldades econômicas e a solidão que sentia quando estava sozinho na capital. Mal sabia ele que a carta dele ia valer tanto no futuro. Inscreva-se no canal agora para incentivar o nosso trabalho e acompanhe essa playlist ensinando aos cuidados corretos com os livros. Muito obrigada, tchau!